O destino do reino depende de mim. Enquanto viver, pensarei só na vitória. Aniquilarei cada um que se opõe a mim. Adolf Hitler. Bem, eu sou a Lenda e eu vejo o mundo de forma meio estranha. Acredito que em toda a história existe um lado oculto que quase ninguém quer ver. 30 de abril de 1945. Em seu abrigo debaixo das ruínas de Berlim, Adolf Hitler comete suicídio. Então hoje eu quero revelar algo que me intrigou por muito tempo. Enquanto eu estudava a Segunda Guerra Mundial, essa obsessão me levou a uma descoberta que eu nunca esperei fazer. Hitler começou uma guerra mundial que custou a vida de 50 milhões de pessoas. Quanto mais fundo eu cavava, mais difícil ficava acreditar no que estava por trás do maior conflito armado da história da humanidade. Não brincarei na guerra. Não vou permitir que os generais me deem ordens. Com vontade de ferro, determinarei o momento para atacar. Essa é a minha missão. Em março de 1938, Adolf Hitler invadiu a Áustria e no mesmo dia deu uma ordem muito específica: confiscar uma lança que estava guardada em um museu. Não ouro, não armas, não documentos militares, uma lança. Eu sei, parece estranho, mas o que há por trás disso é ainda mais sombrio do que você pode imaginar. Por que um homem como Hitler, no meio de uma invasão, teria como a principal prioridade um objeto assim? E essa lança era só o começo. O que descobri pesquisando é que o partido nazista tinha uma missão em paralelo à guerra, completamente documentada, completamente real, e quase ninguém fala sobre ela. Se você, assim como eu, está sempre em busca da verdade e adora mergulhar em mistérios que a história oficial deixou de lado, fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você vê a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, enquanto o mundo ardia em batalhas de tanques e aviões, um grupo de homens no coração da Alemanha realizava rituais medievais em castelos subterrâneos. Eles não buscavam petróleo, não buscavam território, eles buscavam o poder dos deuses. A primeira coisa que eu precisei entender é a seguinte: o nazismo não era uma ideologia política, era uma religião. Uma religião com deuses, relíquias sagradas e rituais secretos. E quando eu entendi isso, tudo começou a fazer sentido. Para entender o que aconteceu nos laboratórios secretos da Segunda Guerra Mundial, é preciso primeiro entender algo que os livros de história raramente ensinam. Os nazistas não lutavam apenas por território, eles lutavam por uma crença mística e levavam essa crença a sério. Und wisst euch schon in jüngsten Jahren, wo diesen Begriff der Ehre bekennen. Heinrich Himmler, o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista, era obcecado com o mundo sobrenatural. Ele financiou expedições arqueológicas ao Tibete, mandou construir um castelo denominado Wilsburg para ser o centro espiritual do Terceiro Reich, como era conhecido o governo nazista na época. Ele reuniu os oficiais de elite numa sociedade secreta, a famosa Sociedade Tully. E o que eles acreditavam lá dentro? Bem, eles acreditavam que os alemães arianos eram descendentes diretos de uma raça de semideuses da Atlântida, filhos literais dos deuses nórdicos como Odin, Thor e Bor. Eles acreditavam que tinham DNA divino e por isso tinham o direito de governar o mundo. Foi dentro da Sociedade Tully, uma sociedade secreta que reuniu oficiais e intelectuais, que essa crença tomou forma de política de Estado. Eles acreditavam em uma energia espiritual chamada Vril, uma força invisível que, se mobilizada corretamente, tornaria os soldados alemães literalmente invencíveis, com capacidades de telepatia e telecinésia. Mas, para mobilizar essa energia, eles precisavam de catalisadores, objetos carregados de poder espiritual, objetos que a história chama de relíquias sagradas. E foi aí que Hitler entrou em ação.
Olha esse objeto. Essa é a lança de Longino, também chamada de lança do destino. Segundo a tradição cristã, é a mesma lança que o soldado romano Longino usou para perfurar o lado de Jesus Cristo na cruz. Essa lança ficou guardada no Museu Hofburg, em Viena, a capital da Áustria, por séculos. E na semana em que Hitler invadiu a Áustria, antes mesmo de qualquer operação militar estar concluída, a lança foi confiscada por ordem pessoal de Hitler. Pense bem, não ouro, não armas, não territórios, mas sim uma lança de museu foi a primeira prioridade. E o motivo estava numa crença que eu encontrei bem documentada. Hitler acreditava que quem possuísse a lança de Longino seria invencível em batalha, que a lança carregava o poder de Deus e que esse poder poderia ser transferido para quem a controlasse. Isso não é especulação minha. Está documentada no livro do historiador Sidney Kirkpatrick. Ele pesquisou os arquivos militares americanos, os relatórios da inteligência da época e os registros do próprio exército nazista. Mas tem mais uma camada que eu achei fascinante. Hitler chamava o seu regime de o Terceiro Reich, que traduzindo fica o Terceiro Império. Por que terceiro? Porque ele se via como a continuação de uma linhagem que começa com o Império Romano, depois o Sacro Império Romano Germânico e agora ele o terceiro, ou seja, ele se via como líder de uma restauração do poder imperial romano. E a lança de Longino fazia parte desse símbolo. Era uma relíquia que pertenceu a imperadores romanos e agora voltava para as mãos do novo imperador. A lança foi levada para Nuremberg. Ficou exposta como símbolo de poder do regime nazista. Isso durou até que os aliados começaram a fechar o cerco na Segunda Guerra Mundial. E aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. Tudo bem, agora eu preciso te falar de outra coisa. A coisa que, quando eu li pela primeira vez, eu fechei o livro, levantei e fui beber água e precisei até de 5 minutos para processar. Os nazistas estavam ativamente buscando a Arca da Aliança, aquela mesma do Indiana Jones. Não é ficção, está documentada. E quando você entende por que Hitler queria a Arca, a história de toda a Segunda Guerra Mundial ganha outro significado. A Arca da Aliança aparece no livro de Êxodo. Era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, onde ficavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote de maná. Mas o que tornava diferente de qualquer relíquia era o que acontecia quando ela estava presente. Aqui está o que o texto bíblico registra, e isso vai te surpreender. Quando os filisteus roubaram a arca e levaram para o templo do deus Dagon, a estátua do deus caiu por terra 2 vezes. Na segunda vez, a cabeça e as mãos da estátua se quebraram, e os filisteus começaram a morrer de tumores. Eles devolveram a arca com presentes de ouro e um pedido de desculpa. Quando a arca voltou ao povo de Israel, alguns homens da cidade de Beth-Semen olharam para dentro dela. 50.000 pessoas morreram. 50.000. Isso é assustador. E qualquer sacerdote que se aproximasse da arca sem seguir o protocolo exato determinado por Deus, morria. Agora você entende? Você está a ver o que Hitler viu naquele momento. Ele não estava a ler isso como apenas um mito. Ele leu como um manual de armamento. E tem pesquisadores que levaram isso a sério. O livro de Sidney Kirkpatrick documenta que Himmler, o homem mais obcecado com o ocultismo dentro do regime, acreditava que a arca era uma arma de destruição em massa, uma arma que liberava o poder direto de Deus e que quem soubesse ativá-la seria literalmente imbatível. Agora pensa comigo, os americanos estavam a construir a bomba atômica no famoso Projeto Manhattan. Enquanto isso, os nazistas estavam a investir esforços enormes para encontrar uma arma que consideravam ainda mais poderosa, a Arca da Aliança. Um objeto que, segundo eles, quando ativado com o vril e as relíquias certas, tornaria a Alemanha invencível. Mas tem ainda outra camada neste mistério da busca de Hitler pelas relíquias sagradas. Essa é a parte que eu demorei mais para entender. Dentro da cosmologia mística do nazismo, baseada na teosofia e na história da Atlântida, haviam inimigos ancestrais. Se os alemães arianos eram os sobreviventes da Atlântida, os filhos dos
deuses nórdicos quem eram os inimigos deles desde o início dos tempos. Na Bíblia, depois do dilúvio, que eles interpretavam como a queda da Atlântida, Noé tem 3 filhos, Sam, Cam e Jafé. Jafé dá origem aos povos europeus, os arianos. Sem dá origem aos semitas, o povo de Israel. Para Hitler, o extermínio dos judeus não era só racismo, era a conclusão de uma guerra cósmica que, segundo ele, vinha da Atlântida. Eu sei que isso parece absurdo. E é absurdo, é monstruoso, mas está documentado. É o que eles acreditavam. E entender isso explica por que a busca pelas relíquias era tão central quanto a guerra em si. Agora eu preciso te contar uma coisa que me surpreendeu, tanto quanto a história das relíquias. Porque não eram só os nazistas que usavam ocultismo. Os britânicos também entraram nessa guerra. Só que do outro lado, em 1939, uma mulher chamada Diane Fulton, membro da sociedade esotérica Golden Dawn, decidiu que ia entrar na guerra, não com armas, mas com rituais místicos. E foi então ali que ela montou uma equipa de magos para combater os magos de Hitler. Magos que são chamados de feiticeiros. Fortune criou um sistema por carta e toda a semana enviava instruções para membros espalhados pelo país. As cartas só podiam ser abertas meia hora antes da meditação coletiva, todo domingo ao meio-dia. Eles se reuniam espiritualmente para enfraquecer os ataques alemães e fazer algo específico, invocar névoa e neblina sobre a Inglaterra. Em várias batalhas aéreas decisivas, uma névoa espessa e fora de época apareceu e impediu os aviões alemães de atacar com precisão. Isso está até nos registros históricos de livros conceituados. A explicação climática nunca foi totalmente convincente. Também faziam espionagem psíquica. Tentavam descobrir o que os astrólogos de Hitler estavam a fazer e a dizer. Porque sim, Hitler tinha astrólogos como conselheiros militares, literalmente. Em 1943, Fortune encerrou os rituais. A explicação dela foi: a guerra já está ganha, não é mais necessário. 2 anos antes do fim oficial da guerra, ela disse isso. E ela estava totalmente certa. A batalha se torna uma carga de baionetas exatamente como na Batalha de Somme, em 1916, com pesadas baixas em ambos os lados. Nesse jogo mortal, vence o lado com o maior número de homens. Em uma carta à esposa, Rommel escreve: estamos sendo simplesmente esmagados pelo peso inimigo. Ele recebe uma mensagem de Hitler. Não pode haver nenhum outro pensamento senão permanecer firme, não ceder 1 metro de terreno sequer. Rommel escreve para sua esposa: eu faço o possível para descobrir uma saída para essa situação calamitosa de minhas pobres tropas. Estamos enfrentando talvez os dias mais difíceis que um homem pode suportar. E acrescenta: os mortos têm sorte, está tudo acabado para eles. 1945, a Alemanha está perdendo a guerra. E aqui está algo que eu não sabia antes de pesquisar isso. O general Patton era um dos maiores generais americanos da história. Deu uma ordem específica antes do fim da guerra. Ele mandou montar um pelotão especial de inteligência com uma missão que não constava em nenhum boletim oficial: encontrar e recuperar relíquias sagradas que Hitler havia acumulado. Não para estudar, não para expor em museu, mas para garantir que não caísse em mãos erradas novamente. O homem escolhido para liderar essa missão foi o tenente-coronel Walter Horn, um alemão naturalizado americano. Falava alemão fluentemente, conhecia a cultura, conhecia os arquivos. Foi enviado com um pelotão de inteligência de operação especial diretamente para Nuremberg. Nuremberg era onde a lança de Longino estava guardada. E quando Horn chegou lá, o cofre estava vazio. Alguém tinha movido as relíquias. Horn passou semanas a tentar rastrear. No fim, a lança foi encontrada numa câmara subterrânea. Foi devolvida à Áustria depois da guerra. Está no Museu de Viena até hoje. Você pode ir lá ver. Mas nem tudo foi recuperado. O livro de Kirkpatrick documenta que os nazistas, sabendo que iam perder, tomaram uma decisão estratégica. Transferiram projetos, documentos e objetos para a América do Sul, na Argentina e no Uruguai, para deixar tudo pronto para o que eles chamavam de o Quarto Reich, o próximo governo que daria sequência aos planos nazistas. Você deve estar se perguntando: e quanto à Arca da Aliança? Bem, a Arca nunca foi encontrada pelos nazistas, mas a questão mais interessante é: onde está a Arca hoje? A teoria mais documentada diz que está na Etiópia, na cidade de Aksum, guardada
controlada por uma ordem de sacerdotes com uma regra: apenas um sacerdote escolhido para a vida inteira tem permissão de vê-la. Quando ele morre, outro é escolhido. Ninguém mais entra naquela câmara. 50 anos de pesquisa arqueológica não encontraram a arca, mas ninguém provou que ela não existe. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler morreu pelas suas próprias mãos. Ele se foi sem nunca ter encontrado a Arca da Aliança, que era provavelmente o seu maior objetivo. Então, ele morreu sem nunca ter visto o seu maior objetivo sendo concluído. Quando comecei a pesquisar isso, achei que encontraria teorias da conspiração, mas em vez disso, encontrei documentos, arquivos militares, livros de historiadores sérios e registros de missões que aconteceram de verdade. O Hitler que você aprende na escola é o ditador, o genocida, o responsável pela maior tragédia do século XX, o Holocausto. E ele é tudo isso mesmo, mas por baixo disso tudo, havia um homem que acreditava genuinamente que estava travando uma guerra cósmica para recuperar o poder de uma raça de semideuses. E essa crença, essa loucura estruturada e documentada, moldou decisões reais que mudaram o curso da história. Pense nisso na próxima vez que você ouvir a história de magos e artefatos mágicos, porque pode não ser tão ficção assim. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história, mas talvez parte dela tenha sido travada em um campo de batalha que nenhum historiador oficial consegue mapear, com rituais em castelos, batalhas de feiticeiros e artefatos sagrados de valor inestimável. Você decide o que é lenda, você decide o que é verdade. E se você chegou aqui, é porque, assim como eu, você quer descobrir a verdade a qualquer custo. Então, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe, e faça parte dessa jornada. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios.